Boa tarde, presidente, vereador Elcio Tomé. Na sua pessoa, eu cumprimento os demais membros da mesa. Uma boa tarde a todos que estão aqui assistindo, quem está assistindo também pelo Facebook, pela TV Câmara. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, secretário Júlio, por encontrar uma brecha na sua agenda para vir nos prestigiar agora à tarde com o seu depoimento. Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria só de uma retificação, que hoje, ao receber as atas e as degravações, né, eu gostaria que, se não fosse possível retificar nas anteriores, que fosse retificado nas próximas, porque ali consta somente procuradora do prefeito. Eu sou procuradora-geral do município e procuradora do prefeito. Desta forma que estão todos os documentos e assim está assinado. Eu só gostaria desta retificação. Então, podemos passar ao depoimento do secretário Júlio. Secretário Júlio, em primeiro lugar, gostaria que o senhor nos informasse, né? Gostaria de primeiro lhe dizer que a sua presença aqui é em relação aos fatos da denúncia que tem ligação com a questão da UPA Central, fechamento do PA, né? E as demais denúncias em que trata sobre parada livre, sobre bênção dos freis capuchinhos, a menos que o senhor entenda diferente, eu acredito que o senhor não tenha nada a colaborar. O microfone. Senhora Procuradora-Geral, sim, concordo que o que me traz aqui como depoente de defesa do prefeito Daniel Guerra são os itens afetos à Secretaria da Saúde. Muito obrigada. Primeiro item, em relação à UPA Central, 24 horas, PA, 24 horas, né? Eu gostaria de, em primeiro lugar, saber desde que data o senhor é secretário de Saúde. Se não me engano, no dia 12 de outubro de 2018. Certo. A primeira parte em que fala sobre a UPA Central, ela fala sobre o desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, né? Ele fala que, em dezembro de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou ao Conselho, né, o programa UBS+, e, na oportunidade, o CMS desmembrou a proposta do Executivo, aprovando a UBS+, e rejeitando a gestão compartilhada do postão 24 horas. Eu gostaria de saber o que o senhor tem a nos falar sobre este fato em si. Bom, senhor presidente, vereadora Elcio Tomé, vereadora Paula Iores, vereador Fiuza, equipe técnica da Câmara de Vereadores, senhores e senhoras presentes, demais vereadores, imprensa, comunidade de Caxias do Sul. Começo, naquela ocasião, eu era chefe de gabinete do prefeito Daniel Guerra, mas acompanhei a doutora Deise, que era secretária de Saúde, naquela reunião em que a pauta que o município havia colocado no Conselho Municipal de Saúde era sobre o programa UBS+, e dentro do programa UBS+, para que pudesse haver o fortalecimento da atenção básica, também compunha como a estratégia a realocação dos funcionários que trabalhavam no postão 24 horas para as UBSs do município. Naquela época, se tinha, inclusive, já conversas com o Ministério Público Estadual e Federal da importância do fortalecimento da atenção básica, colocando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e que o município não teria condições de fazer isso, chamando profissionais de concurso público para que pudesse colocar um número grande de profissionais de uma vez só. Eu participei daquela reunião do Conselho Municipal de Saúde e é importante frisar que ali já aconteceram diversos fatos que até hoje a gente vê um certo descontrole das normas legais que deveriam ser observadas pelo Conselho. Primeiro, a proposta do município ela é única. Não cabe ao Conselho Municipal de Saúde desmembrar esta proposta. Cabe ao Conselho aprovar ou rejeitar a proposta. Naquela reunião,
Inclusive voltaram pessoas que não faziam parte do Conselho Municipal de Saúde. E após o presidente da época encerrar aquela reunião do Conselho Municipal de Saúde, por uma pressão da plateia, foi reaberta de novo a sessão, onde se desmembrou e o Conselho aprovou o programa UBS+, e rejeitou a proposta de gestão compartilhada da UPA Central. Secretário, só um questionamento para não fugir. Essa reabertura da Assembleia, ela é um ato legal? Pelo conhecimento jurídico que eu tenho, nenhum. Nenhum, porque a partir do momento que o presidente encerra a sessão, nada mais pode se tratar nela. Teria que se convocar uma nova reunião do Conselho e aí sim tratar novamente os assuntos, em que pese, se eles já tivessem sido debatidos, não caberiam mais, naquele ano, decidir sobre a mesma matéria. Obrigada. Na sequência, se encerrou a reunião, e aí cabe destacar aos senhores vereadores da comissão processante que o artigo 11 do Conselho Municipal de Saúde, ele estabelece: ao CMS cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências. Inciso 7. Encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação num prazo de 30 dias para que seja dada publicidade oficial, sendo que decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução ou não enviada a justificativa ao Conselho Municipal de Saúde com proposta da alteração ou rejeição, para que ocorra apreciação na reunião seguinte, o CMS poderá obter suas validações junto ao Poder Judiciário. Eu fiz questão de ler esse artigo para dizer para o senhor o seguinte, que daquela reunião lá em 2017, em que o Conselho fez o desmembramento da proposta do Executivo, aprovando o BS+, o programa UBS+, e rejeitando a gestão compartilhada da UPA Central, até hoje não foi emitida uma resolução pelo Conselho Municipal de Saúde. Passou-se os 30 dias e até hoje não foi feita uma resolução daquela reunião, em que pese todos os acontecimentos que aconteceram, de desmembramento, de encerrar a sessão, retornar, mas até hoje não foi feita uma resolução. A título de informação, a não emissão desta resolução e não homologação, por óbvio, porque ela não existe, quais são os impactos disso nesta situação? A primeira situação é que o Conselho Municipal de Saúde, ele não deliberou de matéria sobre a sua competência. Ele deixou o Executivo sem ter uma definição de qual o posicionamento com relação a essa matéria. Eu não sei se a procuradora quer fazer outra pergunta ou vou seguindo numa linha cronológica. Bom, só para os senhores terem uma ideia, anterior a isso, houve, por parte do Executivo Municipal, do prefeito Daniel Guerra, uma proposta ao Conselho Municipal de Saúde para criar em Caxias do Sul um pronto atendimento pediátrico 24 horas. O Conselho Municipal de Saúde rejeitou esta proposta e editou uma resolução. Ele fez o seu papel, rejeitou e editou uma resolução. E o prefeito municipal rejeitou esta resolução fundamentando os motivos. Dentre eles, só puxando de cabeça, o absurdo do Conselho Municipal de Saúde colocar como proposta que as crianças fossem atendidas por clínicos gerais e não por médicos pediatras. Mas ela fez a resolução, o Conselho fez a resolução, e o prefeito, dentro dos dispositivos do Conselho que lhe competiam, rejeitou a resolução do Conselho e justificou o porquê. Neste episódio de dezembro de 2017, que a então secretária Deise apresentou a proposta, o Conselho até hoje não emitiu resolução. Passado isso, nós apresentamos... Secretário, é comum que o Conselho não emita essas resoluções ou foi um caso isolado? É comum. É comum. Do tempo que eu tenho conhecimento das questões do Conselho Municipal de Saúde, seja como chefe de gabinete ou como secretário da Saúde, a única resolução que eu tenho conhecimento de memória é esta resolução que o Conselho rejeitou a criação
de um pronto atendimento 24 horas pediátrico em Caxias do Sul, totalmente financiado com recursos próprios do município. Neste caso, então, sem emissão de uma resolução, fica o Conselho sem nenhum tipo de ingerência sobre aquele assunto, que foi tema da Assembleia. O município fez a sua obrigação, que era pautar o assunto ao Conselho. O Conselho não fez a sua obrigação, que era deliberar sobre essa matéria e emitir a resolução. E aí, cumpre já um esclarecimento, uma questão aos senhores vereadores, que vai se repetir novamente no Conselho, mas eu já levanto essa questão agora. A população de Caxias do Sul, mais de 500 mil habitantes, que dependem da saúde pública de Caxias do Sul, elas ficam à mercê de uma deliberação de um conselho que não cumpre o seu papel? Não cumpre o seu papel? Sequência. Passado mais de um ano, no dia 24 de janeiro de 2019, eu então como secretário municipal de saúde, usando a prerrogativa do artigo 7º do Regimento Interno, juntamente com o artigo 28 do mesmo diploma, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Isto é uma prerrogativa do secretário municipal de saúde de fazer uma convocação extraordinária pela relevância do tema. Requerendo uma reunião extraordinária para o dia 6 de fevereiro de 2019. Ou seja, eu pedi com 9 dias úteis de antecedência, quando o regimento interno do Conselho Municipal de Saúde me exige 5 dias úteis para usar a prerrogativa que eu tenho de fazer uma convocação extraordinária. Fiz com folga isso. E é importante destacar que, neste momento, havia uma confusão da então presidente do Conselho Municipal, que havia passado num concurso público em outro município, estava saindo das funções de servidora pública municipal da saúde, mas ainda não havia uma comunicação oficial à Secretaria da Saúde de que ela sairia do município. Eu, por cuidado, por diligência, eu expedi 3 ofícios nessa data. Uma para a então presidente Fernanda, me foge o sobrenome dela agora. Outra com o mesmo teor para o vice, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Saúde, e outra para presidente do Sindserv, porque o assento no Conselho Municipal, do qual a Fernanda fazia parte, o Alexandre fazia parte, eram assentos do Sindserv, para que não se houvesse nenhum risco de dizer que não foram comunicados com a antecedência que o regimento interno do Conselho exigia. Passado isso, eu recebi uma resposta da presidente do Conselho. Me falha a memória, isso deve estar ali, tá junto, não sei se foi a presidente do Conselho ou se foi o vice da época, um dos dois. Respondeu dizendo que não acatava a convocação extraordinária e jogava para a próxima reunião ordinária do Conselho a convocação. Esse documento está juntado aos autos. Eu respondi esta negativa do Conselho, ratificando que eu não abria mão da minha competência de poder convocar uma extraordinária em função da urgência da matéria. Feito isso, que aí eu digo que o Conselho não cumpre o seu papel e deixa toda a população de Caxias do Sul à mercê de suas decisões, também está juntado aos autos. O Conselho Municipal, a mesa diretora do Conselho Municipal, o presidente do Conselho Municipal, envia um e-mail do Conselho Municipal de Saúde para todos os membros do Conselho em 5 de fevereiro de 2019, com horário de 17h07, convocando para a reunião extraordinária para o dia seguinte, o dia 6 de fevereiro de 2019,
às 7h30, aqui nessa sala, com menos de 24 horas de antecedência. Esse e-mail está juntado aos autos. Eu cumpri o prazo de 5 dias, eu convoquei com 9 dias úteis de antecedência. A mesa diretora e o seu presidente fizeram todo o esforço possível para que não houvesse a reunião, que não compete a eles, é uma prerrogativa do secretário de Saúde, e mais, convocaram os conselheiros com menos de 24 horas. Eles não cumpriram os 5 dias exigidos pelo regimento interno. Eles, mais uma vez, eles, eu digo, a mesa diretora e o seu presidente, mais uma vez não cumpriram com o seu papel, com aquilo que o seu próprio regimento interno diz. Obviamente, senhores, o que aconteceu? Viemos para a reunião, 7h30 da manhã. Não teve quórum. Essa foi a intenção deliberada da mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde e do seu presidente. Não dar quórum. Mesmo assim, não tendo quórum suficiente para que eles deliberassem sobre a matéria, nós fizemos toda a apresentação, novamente, do programa UBS+, do reforço da atenção básica. Por que novamente? Porque quando a secretária Deise era secretária, o Conselho não se manifestou porque não editou a sua resolução. Então, novamente, mais de um ano depois, reapresentamos a matéria e o Conselho fez de tudo para não dar quórum, tanto que convocou os conselheiros com menos de 24 horas de antecedência. Está juntado aos autos, na defesa, todos esses ofícios, a apresentação, a gravação da apresentação que eu fiz no dia 6 de fevereiro, a ata de comparecimento desta sessão do Conselho Municipal de Saúde e a apresentação que foi feita naquele dia. A matéria. Ato contínuo a isso, nós, a administração municipal, seguiu com seu propósito de fortalecer a atenção básica e deslocamos. Na época, no dia, fizemos o fechamento do postão para a reforma no dia 17 de outubro de 2018, porque nós já havíamos firmado um TAC com o Ministério Público Estadual e Federal, onde nos comprometemos, e isso é importante também deixar claro, em nenhum momento a administração municipal firmou um TAC para a abertura da UPA Central em Caxias do Sul. Nós firmamos um TAC com o Ministério Público Estadual e Federal, nos comprometendo que no período de reforma do postão, para que nós pudéssemos abrir como uma UPA Central nível 3 em Caxias do Sul, não faltaria atendimento à população. E assumimos diversos compromissos com o Ministério Público Estadual e Federal, todos eles entendo que completamente atendidos até o momento, porque em nenhum momento o Ministério Público Estadual ou Federal nos aplicou alguma multa ou tem algum documento neste TAC que diga que nós não estamos cumprindo com tudo que está previsto lá. Então, diante dessas suas informações em relação ao item sobre o Conselho Municipal de Saúde, o senhor pode nos ratificar a informação de que não houve cerceamento da participação do Conselho Municipal de Saúde nesta ação? Ratifico minha informação, reforçando que cumprimos a nossa obrigação perante o Conselho. Quem não cumpriu a sua obrigação foi o Conselho Municipal de Saúde, e diria que o item dessa denúncia que tem o título de desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde, eu digo que é o contrário. É desprezo do Conselho Municipal de Saúde com a população de Caxias do Sul, com matéria tão importante que é a saúde pública. Secretário, o senhor citou agora a questão de um termo de ajustamento de conduta, né? E então, o município de Caxias do Sul, à época do fechamento do PA 24 horas,
E aí eu gostaria que o senhor nos dissesse que se isso foi antes do fechamento ou logo após o fechamento, firmou esse termo de ajustamento de conduta. Ele foi antes do fechamento? Foi firmado antes do fechamento, até porque uma das cláusulas que previa o TAC, que o prefeito municipal firmou antes do fechamento, ele previa que nós tínhamos que fazer isso, foi exatamente no dia que eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul, previa que nós tínhamos que fazer uma assembleia com todos os servidores municipais que trabalhavam no postão, para que nós comunicássemos eles de que haveria necessidade de fechamento do postão para a reforma, de comunicar as novas lotações que eles teriam, e foi uma solicitação do Ministério Público Estadual e Federal, que era a cláusula do TAC, que dizia o seguinte: tem que ser comunicado, todos os servidores, fizemos a assembleia, comprovamos, mandamos isso, inclusive, com a ata de todos os servidores do postão que estavam aqui no auditório da Prefeitura. Falamos do que aconteceria e lemos para todos os servidores todas as cláusulas do TAC. Eu li todas as cláusulas do TAC. E previa, uma das cláusulas previa que nós, após comunicarmos os servidores que eles seriam lotados para as UBSs ou para alguns outros lugares onde havia necessidade de vagas dentro da Secretaria da Saúde, nós teríamos que respeitar um prazo de 5 dias para que esses servidores pudessem conversar com seus familiares, pudessem tomar a decisão que eles queriam com relação às suas vidas profissionais, que poderia ser aceitar e buscar uma lotação dentre as vagas disponíveis na atenção básica ou em outros lugares dentro da Secretaria da Saúde, poderia ser não aceitar e se exonerar do serviço público, mas que esse prazo teria que ser respeitado. Nós respeitamos, nós comunicamos, se não me engano, direitinho, dia 12 de outubro, que foi o dia que eu entrei na Secretaria, fizemos a assembleia com os servidores. No dia 17 de outubro, nós fechamos o postão para a reforma e, após o dia 17, os servidores tinham que procurar o RH da Secretaria Municipal de Saúde para verificar as lotações disponíveis dentro da Secretaria da Saúde, e haviam critérios que foram elaborados pelos técnicos da Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde, junto com os técnicos da Secretaria de Recursos Humanos e Logística da Prefeitura, que tinham critérios de antiguidade no concurso público, tinham critérios, obviamente, pelo cargo de cada um, e aí era a disponibilidade das vagas. Todos esses critérios também de disponibilidade e de escolha que os servidores teriam, todos eles também foram, antes de se firmar o TAC, foram todos amplamente discutidos com o Ministério Público Estadual e Federal, o que fez com que os senhores promotores se sentissem confortáveis em assinar o TAC junto com o município. Então, podemos afirmar que houve, sim, a conversa e a discussão com os servidores que lá exerciam suas atividades, para que não houvesse prejuízo, tampouco em suas atividades profissionais, nem na sua vida pessoal, né? Foi dado, o procurador assessor me permite, foi dado o prazo de 5 dias, foi explicado, e é importante também relatar, deixar isso consignado. Servidor da área da saúde, não vou me pegar, a não ser que seja um agente administrativo que pode trabalhar em qualquer local da prefeitura. Mas o servidor da área da saúde, tirando cargos mais administrativos, ele faz o concurso para a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. Ele não faz o concurso para o postão 24 horas. Ele não faz o concurso para a UBS e tal. Ele não faz o concurso para o Centro Especializado em Saúde. Ele faz o concurso para a Secretaria Municipal da Saúde e, dentro daquilo que cabe à gestão e dentro da necessidade do serviço, é um ato de gestão aonde vão ser alocados esses servidores. E tenho dito desde o início, a nova locação e não relotação. Relotação seria de uma secretaria para outra. Dentro da Secretaria da Saúde, os servidores concursados da Secretaria da Saúde é um ato de gestão do secretário, desde que não fira a competência do seu cargo previsto no seu concurso.
Ainda em relação ao termo de ajustamento de conduta, esse termo de ajustamento de conduta ele vem sendo fiscalizado pelos Ministérios Público Federal e Estadual? E de que forma vem sendo feita esta fiscalização? Bom, primeiro também é a cláusula do TAC. A cada 15 dias nós mandamos um relatório dos atendimentos que são feitos na UPA Zona Norte. Estes relatórios que nós enviamos para os 3 procuradores, as 2 promotoras do Ministério Público Estadual e para o procurador do Ministério Público Federal, eles são para que eles verifiquem se a UPA Zona Norte está dando conta do atendimento à população. E aí cabe dizer aos senhores o seguinte, em que pese nós sabemos com toda a tranquilidade do mundo que há picos de lotação do serviço, a UPA Zona Norte atende mais do que atendia o postão, com números apresentados ao Ministério Público Estadual e Federal antes do fechamento do postão. Óbvio que nós sabemos que, em determinados dias, em determinadas épocas, nós temos picos de atendimento, que aquelas pessoas que são triadas como pulseira azul, de menor complexidade, elas, sim, ocorre, sim, de ficarem algumas horas esperando atendimento. Mas as pessoas que são triadas e classificadas como urgência e emergência, pulseira amarela, pulseira laranja e pulseira vermelha, não há e nunca houve estrangulamento no atendimento ou gargalo de atendimento. E isso é comprovado quinzenalmente dentro do processo do TAC que o município de Caxias do Sul firmou com o Ministério Público Estadual e Federal. Além disso, nós temos reuniões. 30 dias tinha uma cláusula que pedia para nós, que nós cumprimos logo depois da assinatura do TAC. Os próprios promotores, eles pedem a cada 2 meses, a cada 3, dependendo da situação, para que nós venhamos a sentar e a discutir todas as cláusulas de novo, aquelas que já foram cumpridas, aquelas que estão em cumprimento e aquelas que ainda faltam cumprir. Obviamente que uma das cláusulas que falta cumprir é a abertura da UPA Central. Todas essas reuniões, elas são registradas em atas, todas essas reuniões, elas entram, a gente assina a ata e ainda assina um termo aditivo ao TAC original, e dentre elas, o último termo aditivo foi que o município se comprometeu, em função dos atrasos que houve na obra e em algumas licitações, nos comprometemos que até o dia 31 de dezembro de 2019, nós abriremos completamente funcionando a UPA Central nível 3 em Caxias do Sul, tendo, dentro da administração do prefeito Daniel Guerra, de 2017 até dezembro de 2019, aberto dois serviços de urgência e emergência, 2 UPAs 24 horas em Caxias do Sul, a qual não existiam antes da nossa administração. O senhor falou que a UPA Zona Norte, né, atende mais do que atendia o PA. O senhor confirma a afirmação de que antes nós só tínhamos o PA 24 horas e no momento em que foi fechado o PA, já existia o atendimento da UPA Zona Norte que viria a substituí-lo durante este período de organização para a abertura da UPA Centro? Sim, a UPA Zona Norte ela foi aberta no dia 20 de setembro de 2017. O fechamento do postão ocorreu no dia 17 de outubro de 2018. Nós levamos essas informações para as promotoras e para o procurador. Fizemos um corte que do dia setembro de 2018, nós tínhamos os 2 serviços de urgência e emergência aberto, o postão e a UPA Zona Norte. E levamos o relatório esse que a gente continuou levando quinzenalmente. Ali, a UPA, quando abriu em 20 de setembro, ela foi a cada mês aumentando o seu número de atendimentos. Até porque, é importante frisar, a população tinha às vezes um entendimento errado de que só quem morasse na Zona Norte de Caxias do Sul poderia ser atendido na UPA Zona Norte. Nós tivemos que fazer toda uma divulgação também, dizendo que não. É um serviço de urgência e emergência de porta aberta para atender todo cidadão de Caxias do Sul. Neste recorte de setembro de 2018, ali nós temos o comparativo de que a UPA Zona Norte estava atendendo mais
do que a UPA Central. E detalhe, esses acompanhamentos nós fizemos e levamos também ao Ministério Público Estadual e Federal. Era a cláusula do TAC que nós tínhamos que fazer uma comunicação à população do fechamento do postão, fizemos uma linha de ônibus específica aqui do centro, da frente do postão, para a UPA Zona Norte, fizemos divulgação na imprensa, rádio, jornal, explicando à população quando deveria buscar a atenção básica, quando deveria buscar o serviço de urgência e emergência. Fizemos um material assinado junto pelos hospitais de Caxias do Sul, o Hospital Pompeia e o Hospital Geral, para informar a população, e nós tivemos um aumento da procura dos usuários de 20% nas UBSs, e tivemos um aumento de procura dos usuários na UPA Zona Norte também em 20%. Isto demonstrou que parte da população entendeu que, se o caso não fosse grave, a porta de entrada deveria ser UBS. Tudo isso com amplo material de divulgação, encadernamos para o Ministério Público Estadual e Federal todas as divulgações, impressos, recortes de jornais, mídias de rádio, todo o material foi feito, compilamos, a comunicação da Prefeitura compilou um calhamaço, mais ou menos desta grossura, de toda a parte da comunicação que fizemos com a população de Caxias do Sul para cumprirmos aquilo que é o essencial, que é a população saber aonde procurar atendimento e de que forma. Secretário, o senhor fala em relatórios quinzenais aos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Em algum desses relatórios houve algum apontamento de que o município não estivesse cumprindo com as cláusulas do TAC? E se houve, qual? Em absoluto não teve nenhum apontamento, inclusive porque tem uma das cláusulas finais diz que, se o município não cumprir as cláusulas do TAC ou não justificar o seu não cumprimento, e essa justificativa ela tem que ser aceita pelo Ministério Público Estadual e Federal, o município poderia ser penalizado com uma multa diária, se não me engano, R$500 estava ali. O que acontece? Obviamente, quando nós percebemos que haveria atrasos na obra, quando nós percebemos que das 25 licitações iniciadas, que se chegou a um número depois que a Senlic demonstrou, chegou ao número de 40 ou 44, porque teve alguns certames que teve que haver repetição, licitações desertas, licitações que apareceu um licitante e a documentação não foi aprovada. Tu tem que repetir todos esses certames por pelo menos 2, 3 vezes, até tu chegar ao ponto de ter que fazer uma contratação direta, porque não apareceu o fornecedor dentro daqueles critérios ou não tinha documentação exigida. Quando nós percebemos que isso ia acontecer, nós sentamos com o Ministério Público Estadual e Federal e fizemos o último aditamento. Tem todo um cronograma, há diversos volumes que a Secretaria de Recursos Humanos e Logística protocolou de todos os procedimentos licitatórios, e ali nós firmamos que nós abriremos a UPA até o dia 31 de dezembro, porque é interesse da administração municipal, é determinação do prefeito Daniel Guerra que a gente abra ainda este ano a UPA Zona Norte. Só para recapitular ali a questão do fechamento do PA. Então, desde o fechamento do PA até a recolocação dentro das unidades dos profissionais, isso tudo, a participação ali do Conselho Municipal de Saúde, tudo isso foi acompanhado pelo Ministério Público Federal e Estadual? Foi acompanhado, além desses relatórios quinzenais, toda e qualquer informação que as próprias promotoras e o procurador nos solicitavam, além de nós respondermos, fizemos inúmeras reuniões após o fechamento do postão, sempre colocando de forma transparente todas as nossas ações, as nossas dificuldades, mas sempre cumprindo com aquilo que foi estabelecido, sempre. Então, nós podemos considerar, e diria até que afirmar, que diante de não haver nenhum apontamento pelos Ministérios Público Federal e Estadual, de que tudo foi cumprido conforme
determinava o TAC e que, desta forma, não havia nenhum ato de ilegalidade nem em relação ao CMS, nem em relação à remoção dos servidores dentro das unidades? Em absoluto, e até posso lhe dizer, Procuradora-Geral, que é o documento 11 que nós anexamos à defesa, nós mandamos para o Ministério Público cópia da ata da apresentação aqui do programa UBS+, cópia da lista de presença dos conselheiros que estavam no dia e a gravação da apresentação que foi feita. E em 9 de julho de 2019, nós ainda complementamos as informações apresentadas ao Conselho Municipal de Saúde lá no dia 6 de fevereiro de 2019, fornecendo um estudo de viabilidade financeira para a abertura da UPA Central 24 horas, contendo as tabelas do plano de implantação e custeio, dimensionamento e custo de recursos humanos necessários à operação da UPA Centro. Profissionais contratados de forma seletista e o dimensionamento e o custo de recursos humanos necessários à operação da UPA Centro. Fizemos um comparativo se fossem estatutários, se fossem servidores públicos, concursados, com o comparativo da gestão compartilhada, dos investimentos que nós teríamos que fazer em uma modalidade ou outra modalidade. Enviamos essa complementação de informação ao Conselho em julho de 2019 e comunicamos ao Ministério Público. Ou seja, em nenhum momento o Conselho Municipal de Saúde ficou sem ter todas as informações do que nós estávamos fazendo. Importante ressaltar também, para esclarecer, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a gestão compartilhada da UPA Zona Norte. Existe na UPA Zona Norte uma comissão de fiscalização de atendimento das metas assistenciais. Esta comissão, ela tem que dar relatórios trimestrais para verificar se quem está administrando a UPA Zona Norte está cumprindo com as metas assistenciais que estão previstas no contrato. E esta comissão de acompanhamento, ela emite um parecer e ela se manifesta se ela é favorável à renovação do contrato de gestão compartilhada com aquela organização social que está lá administrando a UPA Zona Norte ou não. Esta comissão, ela é formada por 4 ou 5 membros, estou puxando de cabeça, dentre os quais 2 são do Conselho Municipal de Saúde. E esses 2 membros assinam pela renovação do contrato com quem está administrando a UPA Zona Norte. O serviço é urgência e emergência. Além do Conselho não cumprir com a sua obrigação com relação à deliberação da matéria com relação à UPA Central, ele é antagônico. Serviço de urgência e emergência na Zona Norte e no centro da cidade de Caxias do Sul é o mesmo. A modalidade é a mesma, gestão compartilhada. Numa ele aprova, tem membros na comissão de fiscalização que dão parecer pela renovação e os outros eles fazem tudo para não ter quórum para deliberar a matéria. Encerrando esse ponto, secretário, eu gostaria de passar agora a lhe questionar sobre outro item que está dentro dessa denúncia, em que fala sobre possíveis ilegalidades na licitação, em que pese a sua secretaria não é a secretaria que faz a licitação, mas eu gostaria que, num primeiro momento, o senhor nos dissesse como participa a Secretaria de Licitação, a Secretaria de Saúde, no processo licitatório, porque provavelmente o termo de referência, as questões daquilo que é necessário para a licitação devem ser da sua secretaria, e eu gostaria de saber como é essa participação dentro da licitação, para que nós possamos falar adiante ali da possível ilegalidade que foi suscitada. Certo. Bom, primeira coisa, a gente precisa separar o que são licitações e o que é o chamamento público para a organização social que vai administrar a UPA Central. Sim, aqui a gente fala em licitações porque se reproduziu exatamente o que veio na denúncia. Perfeito. Né? Aí já tem um erro formal da denúncia, feito pelo denunciante que desconhece saúde pública, desconhece questões da administração pública, tanto desconhece que renunciou. Né? Tanto desconhece como funciona a administração pública que não honrou o voto que a população lhe deu. Este cidadão é quem faz
a terceira, se não me engano, denúncia de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra. Mas vamos lá. Separando o que é licitação e o que é chamamento público. Tudo aquilo que nós precisamos licitar para fazer o serviço funcionar, que são aquelas 25 licitações, que se desdobrou em mais de 40 licitações depois, elas são regidas pela Lei 8666. O chamamento público é uma outra legislação, e o importante destacar, eu não era secretário da Saúde à época, mas a UPA Zona Norte foi o chamamento público para uma organização social administrar o serviço de urgência e emergência lá. Ele foi um procedimento inédito, não só no Rio Grande do Sul, como nos 3 estados do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul foi pioneiro neste procedimento. Obviamente que, como tu está começando um processo novo, obviamente que tu tem um caminho sempre a melhorar. E foi o que nós fizemos no chamamento público da UPA Central. Dou o exemplo para o senhor o seguinte. A avaliação da UPA Zona Norte, ela se fixou muito. Tem as equipes técnicas da Secretaria da Saúde, servidores de carreira do município, de mais de 25 anos, mais de 20 anos, servidores públicos que ajudaram a elaborar, junto com servidores públicos da Central de Licitações, o termo de referência de lá, naquele primeiro, se cuidou da questão financeira, das propostas financeiras de quem se apresentou, a habilitação da documentação, se eles tinham toda a documentação prevista para poder participar do certame, e a proposta financeira. No chamamento público da UPA Central, nós melhoramos esse mecanismo. 70% da avaliação ela é em cima de critérios técnicos objetivos. Critérios técnicos objetivos aos quais fizemos inúmeras reuniões também com o Ministério Público Federal, com o doutor Fabiano, que pode, inclusive, testemunhar isso, porque é uma das testemunhas arroladas pela defesa, e junto com as promotoras do Ministério Público Estadual. Critérios técnicos objetivos, feito por toda a equipe técnica da Secretaria da Saúde, que envolveu pessoal do financeiro, pessoal dos contratos, pessoal médicos, técnicos de enfermagem, pessoal do setor de compras, todos servidores. Todos servidores. E a UPA Central, 70% foi nos critérios técnicos de melhor qualidade de atendimento à população e 30% se baseou na proposta financeira dentro dos critérios. Quando este item da denúncia fala em possíveis ilegalidades, eu preciso, de uma forma muito transparente e objetiva do senhor. Nós sabemos o ambiente político que nós vivemos em Caxias do Sul. Isso não é novidade para ninguém. Neste processo do fechamento do postão para a reforma para abrir como uma UPA Central, neste processo do chamamento público, nós sofremos todo e qualquer tipo de denuncismo. Denuncismo de vereadores dessa casa que foram no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, e apesar de não comunicar nada, os 2 servidores do Ministério do Trabalho que entraram dentro da reforma da UPA Central não apontaram nenhuma irregularidade, inclusive desmistificando aquilo que os vereadores diziam, que só foi pintado. Eles verificaram, inclusive, que estava no final das obras. Outra situação que é importante falar, nós tivemos denúncia do Conselho Municipal, do Sindicerve, de alguns vereadores dessa casa, denúncia no Ministério Público Estadual, denúncia no Ministério Público Estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado. Entraram o Sindicerve e uma das entidades que estava participando do chamamento público entrou com 2 ações na 2ª Vara de Fazenda Pública de Caxias do Sul. As 2 ações pedindo liminar para trancar o chamamento público. O juiz não concedeu a liminar, nenhuma das 2 ações. E aqui frisam um comentário para a imprensa. Passei uma semana inteira recebendo ligação da imprensa para me manifestar sobre a suposta ação que o Sindicerve ia entrar ou a suposta ação que determinada organização social ia entrar.
Me manifestar sobre suposições. Gozado que quando o juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Caxias do Sul, um fato concreto dentro do processo, não concedeu a liminar, arquivou um processo, e o outro processo, a entidade ainda fez um recurso ao Tribunal de Justiça, que não concedeu, eu não vi uma linha na imprensa de Caxias do Sul. Sobre fato concreto na justiça, a imprensa não se manifesta. Agora, sobre suposições, chegou a me ligar 10 horas da noite para dar entrevista sobre suposições. Fizeram um denuncismo que quem ganhou o chamamento público tinha uma ação do Ministério Público. Acho que tem que ter um pouco mais de responsabilidade, principalmente com uma área crucial que é a saúde pública. Eu não posso, a secretária de Recursos Humanos não pode, o prefeito não pode barrar nenhuma organização social de participar de um chamamento público por informações que saem na imprensa. Lá está previsto que ela tem que entregar todas as certidões negativas para poder participar de um chamamento público. O InSaúde entregou todas. Como é que a administração vai dizer, olha, tu sofreu uma ação lá, não sei em que ano, não sei aonde? Alguém está de brincadeira nesse processo. Alguém tem que estar de brincadeira com isso. Então, assim, eu finalizo, Procuradora-Geral, dizendo que essas possíveis ilegalidades, se elas houvessem, e não estou dizendo que nós não temos que melhorar o processo, no serviço público, em qualquer órgão, em qualquer nível, a gente sempre tem que melhorar. Porque nós vivemos com dificuldades financeiras, vivemos com dificuldades de imposições legais, vivemos com dificuldades de recursos humanos. Agora, se houvesse algo ilegal em tudo que foi feito nesse chamamento público e no fechamento do postão, eu acredito que o Tribunal de Contas já teria dado uma liminar para parar tudo. O Judiciário já teria dado uma liminar para parar tudo. O Ministério Público Estadual e Federal já teriam entrado com uma ação civil pública para parar tudo. Todos estes órgãos de controle que têm, dentro das suas equipes técnicas e dentro das pessoas que dirigem os trabalhos, uma competência de anos dentro do serviço público, cada um na sua esfera, cada um na sua competência, eu não acredito que é uma denúncia irresponsável de uma pessoa que não honrou nem o voto da população de Caxias do Sul, que é capaz de ter credibilidade de dizer que existe alguma ilegalidade nesse processo. Secretário, para encerrar, então, nós já falamos aqui dos órgãos de controle, seja ele, não chegamos a falar, mas o nosso controle interno municipal, sistema de controle interno, que também não tenho informações, a menos que o senhor tenha, de que haja algum apontamento quanto a isso. Então, já falamos desses órgãos de controle, seja eles o sistema de controle interno municipal, falamos aí do judiciário, através do juízo da Vara da Fazenda Pública aqui de Caxias do Sul, Tribunal de Justiça, já falamos aí também dos Ministérios Público Federal e Estadual, e agora eu gostaria que o senhor nos comentasse algo, também sabemos que não é, embora tenha relação com a sua pasta, seria um termo mais afeto à pasta de Recursos Humanos e Logística, mas a questão de denúncia protocolada junto ao Tribunal de Contas do Estado e pedindo a instauração de uma medida cautelar para que fosse parado, que fosse rescindido qualquer ato, né, que fosse cessado qualquer ato em relação ao chamamento público 149/2019. Quais as informações e quais as suas percepções em relação a este fato do Tribunal de Contas? Isso é mais um daquilo que eu digo do denuncismo barato que se tornou Caxias do Sul. Denuncismo por qualquer coisa. Houve uma denúncia anônima, porque não tiveram nem a coragem de se identificar, uma denúncia anônima no Tribunal de Contas do Estado, Seccional Caxias do Sul. Os servidores da Seccional de Caxias do Sul, Tribunal de Contas, abriram um expediente, remeteram para a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado, e esta denúncia montou-se um processo lá que foi distribuído ao conselheiro Alexandre Postal.
O conselheiro Alexandre Postal negou essa medida acautelatória para suspender o processo por entender que seria um erro gravíssimo tu parar um processo para que tu abrisse um serviço de urgência emergente do centro de Caxias do Sul, com todas as dificuldades da saúde pública no Brasil. Seria muito mais danoso à população parar um processo, e ele viu que tinha um TAC firmado com o Ministério Público Estadual e Federal. Ele disse: não vislumbro nenhuma ilegalidade. E se alguma ilegalidade houver, será fiscalizado como o Tribunal de Contas nos fiscaliza todos os anos. Nós, mensalmente, algumas épocas mais, outras épocas menos, dentro do calendário do Tribunal de Contas, nós recebemos, via controle interno da Prefeitura, demandas do Tribunal de Contas pedindo documentação, pedindo informação, para que a gente venha se manifestar. E há, dentro do processo, tanto da UPA Zona Norte, quanto da UPA Central do chamamento, nós estamos fornecendo todos os documentos para o Tribunal de Contas do Estado. Mais uma prova de que o denuncismo barato não convenceu o conselheiro. Não convenceu. Isso não quer dizer que eles não pediram toda a documentação, todos os processos, tudo que eles podiam pedir e continuam pedindo. Porque isso é função do Tribunal de Contas. Fiscalizar as prefeituras, o governo do Estado, as prefeituras, a Assembleia e outros órgãos. Mas nós temos que fornecer. O que o conselheiro Alexandre Postal fez na sua decisão é dizer o seguinte: não vislumbro nenhuma ilegalidade, siga-se o chamamento público, siga-se a contratação de quem for, e eventuais ilegalidades que possam aparecer serão questionadas dentro do rito normal do Tribunal de Contas, sem a necessidade da instauração de um procedimento especial. Bom, secretário Júlio, da minha parte, até o momento, seria isso. Ao final, se houver necessidade de alguma repergunta após as perguntas da comissão, eu torno a lhe questionar. Aí, no momento, eu deixo a testemunha à disposição da comissão processante. Passaremos aos questionamentos dos vereadores que integram a comissão processante. Eu, como presidente processante, abro mão dos questionamentos. Vereador Fiuza. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, doutor Júlio, secretário da Saúde, obrigado pela sua presença aqui nas oitivas. Secretário Júlio, houve reunião com o Conselho, pelo menos para saber a proposta do Executivo para o programa UBS+, e gestão compartilhada? Vereador Fiuza, eu acho que na minha explanação anterior a gente já deixou bem claro todos os momentos em que a administração municipal, através da Secretaria da Saúde, buscou o Conselho para apreciar a matéria. Doutora Deise, em dezembro de 2017, e eu em fevereiro de 2019, do qual reforço, reafirmo que a mesa e a sua presidência do Conselho não cumpriram com seu papel, deixando a população de Caxias do Sul à mercê de suas vontades. Ok, muito obrigado. Diante do regimento interno, doutor Júlio, qual é o papel do Conselho Municipal de Saúde para auxiliar, deliberar ou opinar, enfim, até onde que é o seu papel do Conselho de Saúde Municipal para a deliberação de algum assunto da saúde? Bom, vereador Fiuza, eu lhe agradeço essa pergunta, porque nós escutamos seguido as pessoas dizendo que, tendenciosamente dizendo que o Conselho Municipal ele é deliberativo, ele é consultivo e deliberativo. O município não pode fazer nada sem a deliberação do Conselho. Vou tentar separar, para tentar me fazer claro. Primeira coisa, a competência do Conselho, que é deliberar sobre as matérias, eu acho que eu já deixei mais do que claro que não deliberou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Conselho tem que deliberar sobre política pública de saúde. Ele tem que fiscalizar o município
para saber se o município está cumprindo com as obrigações da Política Nacional de Saúde Pública, do SUS, e não interferir em ato de gestão do prefeito. Se o prefeito decide abrir um serviço, se o prefeito decide reformar um serviço, garantindo o atendimento à população, se o prefeito decide alocar servidores que estão em determinado local para trabalhar em outro, isso são atos de gestão que quem ganhou 148 mil votos da população de Caxias do Sul foi o prefeito Daniel Guerra e não o Conselho Municipal. O Conselho Municipal tem que fiscalizar o prefeito na política pública de saúde. E desafio alguém dizer que um processo de gestão compartilhada não é autorizado pela legislação. E desafio a dizer que algum conselho municipal no Brasil barrou um processo de gestão compartilhada. Porque isso é um processo, vou dizer para os senhores, em conversa com várias pessoas da área da saúde, infelizmente, talvez, por a nossa desconfiança de tudo, o Rio Grande do Sul é muito mais atrasado do que outros estados do Brasil com relação à gestão compartilhada. Vou dar um exemplo, senhores. No estado de Goiás, ou no município de Goiânia, a informação que nós temos, até as UBS têm gestão compartilhada. O prefeito Daniel Guerra determinou que em UBS é servidor público, porque o serviço é diferente. Ali tu precisa ter o vínculo com a comunidade. Ali tu precisa, e uma organização social ela vai ficar no máximo 60 meses. Lá na UBS, em que pese legalmente nós podermos fazer, o prefeito determinou que não. Lá é o servidor público de carreira que vai ficar 20 anos, 25 anos, 30 anos no município para criar o vínculo com a população daquele território. Agora, o Conselho não cumpriu com a sua obrigação, não deliberou o que deveria ter liberado, e o pior, fica se manifestando daquilo que não é competência dele. Os senhores imaginem qualquer conselho municipal que ele tem o prefeito municipal, seja o prefeito que for, do partido que for, a legislação eleitoral obriga que o prefeito registre o seu plano de governo na Justiça Eleitoral. Esse candidato vai lá, registra, esse candidato é eleito e chega a um conselho municipal e diz assim, tu não vai cumprir o que tu te comprometeu com a Justiça Eleitoral. É esse poder que um conselho municipal tem? É esse poder? Então não precisa mais ter eleição. Vamos fazer a eleição do conselho e antes que administre o município. Desculpa, vereador, não sei se eu consegui lhe responder o que o senhor perguntou. Então, a gente entende que, independente daquilo que diz o regimento interno do conselho, houve essa conversa, mas independente de qual seja a interpretação do conselho, seja ele contrário a favor, mesmo sendo deliberativo, enfim, ele não interfere em nenhuma ação do Poder Executivo diante das suas decisões. Vou só repetir para ficar bem claro. O artigo 11 do Conselho Municipal de Saúde diz, faço questão de ler ele novamente, diz que ao Conselho Municipal de Saúde cabe, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, as seguintes competências. Inciso 7. Encaminhar as resoluções do Conselho Municipal de Saúde ao prefeito para homologação no prazo de 30 dias. O que o Conselho não fez. Pelo menos nessas duas oportunidades que nós apresentamos o programa UBS mais para o Conselho. Não emitiu as resoluções, não cumpriu com o seu dever, não cumpriu com a sua obrigação perante a população de Caxias do Sul. Seguindo, para que seja dada publicidade oficial, sendo que decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução, ou enviada a justificativa ao Conselho Municipal de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, para que ocorra apreciação na reunião seguinte, o Conselho Municipal de Saúde poderá obter suas validações junto ao Poder Judiciário. Tentar explicar de uma forma diferente. Houve a reunião do Conselho, seja ela ordinária, extraordinária, para deliberar sobre determinada matéria. O Conselho delibera favorável ou contrário àquela matéria. O Conselho tem 30 dias para emitir uma resolução ao prefeito municipal. Não emitiram com relação ao programa UBS+, que continha
para sua realização a gestão compartilhada da UPA Central. Não emitiram a resolução. Vou voltar ao exemplo que eu dei. Quando o prefeito encaminhou para o Conselho Municipal de Saúde a criação de um pronto atendimento pediátrico 24 horas em Caxias do Sul, ali o Conselho fez a sua obrigação de votar, deliberar e fazer uma resolução ao prefeito. Ele fez dentro dos 30 dias e o prefeito fez aquilo que é prerrogativa dele. O prefeito pode acatar ou pode rejeitar justificadamente. Naquele caso, o prefeito rejeitou a resolução justificadamente. Isso, por si só, comprova que, se a resolução do Conselho não for o entendimento da administração, desde que seja justificada, o Conselho não está, o município não está, o prefeito não está, o secretário da Saúde não está, a população de Caxias do Sul não está obrigada a cumprir aquilo que o Conselho delibera, desde que seja justificado. Não é simplesmente não vou cumprir porque eu não quero. Só que, senhores vereadores, comissão processante, o Conselho não emitiu as resoluções nem em dezembro de 2017, nem em fevereiro de 2019. E aí eu pergunto aos senhores, eu faço esse questionamento, ficaria a população de Caxias do Sul até hoje esperando reforma no postão? Ficaria a população de Caxias do Sul até hoje esperando abrir uma UPA Central em Caxias do Sul? E trago ainda mais um relato que talvez os senhores sejam muito melhores do que eu para falar isso. Vereadores que devem estar em segundo mandato ou mais nessa casa, ou que porventura foram secretários nas administrações municipais, devem saber a realidade daquele prédio. Devem saber. Aquele prédio não tinha PPCI. Nunca teve. Os senhores querem que eu diga por que não teve? Por exemplo, um dos motivos que, com todo o respeito à Comissão Municipal de Saúde, que foi lá fazer uma vistoria, não foi verificar isso. Dentro do prédio da Secretaria da Saúde, por causa da caldeira que é utilizada em alguns setores dentro do prédio da saúde, tinha dentro do prédio, no térreo, lá no subsolo, lá, tinha um tanque de diesel de 500 litros. Uma bomba relógio. É óbvio que não tinha PPCI aquele prédio. Nenhum corpo de bombeiros do mundo ia dar um PPCI para um prédio desse. Nós retiramos este tanque de diesel de dentro do prédio e colocamos na parte exterior do prédio, com todas as normas de segurança previstas. Isso não foi verificado? Gases medicinais. Desculpa se me faltar um termo técnico, porque a minha formação é advogado, eu não sou médico. Só existia oxigênio no postão, encanado. E muitas vezes as pessoas eram atendidas com aquele manual. Os vereadores que foram vistoriar a UPA Central, não foram na parte externa do prédio verificar lá a central de gases que nós compramos, para que tenha encanado os 3 gases medicinais. Foram dizer que aquele prédio só tinha recebido pintura. Eu, sinceramente, eu estou até hoje aquilo que eu chamo de invasão. Mas vamos dizer que seja uma vistoria da comissão. Eu estou até hoje esperando o laudo técnico dos engenheiros da Câmara de Vereadores, que não veio, apontando o que tem de erro e o que nós não melhoramos lá dentro. Obrigado, secretário Júlio. Diante do que o senhor colocou aqui no depoimento nas oitivas, o senhor falou que houve, então, uma reunião com o Ministério Público Federal, Estadual. Qual foi alguns itens desse termo de ajustamento de conduta para esse projeto que nós entendemos que é um projeto de extrema complexidade, mas que no final nós cremos que será de extrema relevância à saúde de Caxias do Sul? Houve por parte da secretaria, secretário, também, diante desse conceito, desse termo de ajustamento de conduta, a preocupação de um aporte financeiro de contratação de serviços de urgência, de emergência,
para auxiliar no PA 24 horas, nas UBSs, principalmente naquele período que era o período de inverno. E quais seriam esses serviços que foram contratados, se houve a contratação e o aporte? Perfeito, vereador. Cabe fazer o paralelo. Podem me socorrer até. O postão funcionando 20 anos, 25 anos. Nunca teve PPCI. O postão, com vários apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, em que pese, quando nós fechamos o postão para a reforma, existiam 245 profissionais lá dentro trabalhando, ainda existiam, com apontamentos históricos do Tribunal de Contas, diversos profissionais contratados por recibo de pagamento autônomo. Tu faz recibo de pagamento autônomo num caso emergencial. Mas aquilo não era emergencial, aquilo era histórico. Tanto que o Tribunal de Contas apontava e a nossa administração acabou com os recibos de pagamento autônomo dentro do postão na nossa administração, o que não foi feito nas outras. Cumprimos com a determinação do Tribunal de Contas do Estado. Acabamos com aquela aberração. Fora isso, mesmo tendo profissionais lá dentro contratados por recibo de pagamento autônomo, faltava pediatra, faltava médico. No inverno, não era no inverno. Eu assinei, e muitos servidores não gostaram, eu assinei uma ordem de serviço, porque é questão de gestão da administração, impedindo que se tirasse férias no período de inverno, daqueles que atendem a população lá na ponta, nas UBSs, por exemplo. É óbvio que tu tem uma negativa dos servidores, porque o que eles querem? Querem organizar as férias dos colégios dos filhos, querem organizar as suas viagens, só que tem um princípio básico. Quem faz concurso público tem que atender ao interesse da população e ao interesse público. Não é o seu interesse particular. Então, além de todos os aportes financeiros, nós editamos essa ordem de serviço não permitindo, nas UBSs, naqueles locais que têm atendimento direto à população, não permitindo férias nesse período. Além disso, nunca aconteceu em toda a história de funcionamento do postão algum inverno onde não tinha atendimento lá, faltava o médico, faltava algum plano de contingência com uma retaguarda para poder passar o período de inverno. Nós fizemos isso com a UPA Zona Norte. Até porque tem uma cláusula do TAC que dizia que, para garantir o atendimento da população, nós, inclusive, poderíamos buscar na rede privada. O que nós fizemos? Contratamos pelos 3 meses de inverno, mais um mês depois a gente aditivou com a Clínica Clélia Manfro, via Hospital Vervi Ramos. Contratamos para desafogar a UPA Zona Norte, nos 3 períodos de inverno, nós contratamos aquelas pessoas dentro de critérios clínicos, médicos, dentro de protocolos feitos pelos profissionais, que não é o secretário da Saúde formado em direito que vai dizer que está certo ou errado os protocolos clínicos e médicos que foram feitos. A equipe definiu que não poderia ser idoso, não poderia ser criança, não poderia ser gestante, entre outros critérios. Estas pessoas que eu acabei de citar, que não poderiam ser, teriam que ser atendidas sim na UPA Zona Norte. Agora, aquelas pessoas que se caracterizavam dentro dos critérios estabelecidos, que não fosse um caso de urgência e emergência, que essa pessoa fosse triada na UPA Zona Norte como pulseira azul, esta pessoa era ofertado a ela não era obrigada, a ser atendida, como ela era um procedimento de menos urgência, ela teria sido classificada como uma pulseira azul, ofertado para que ela fizesse a sua consulta, o seu exame e retirasse a sua primeira medicação na Clínica Clélia Manfro. Fizemos por 3 meses 100 consultas a mais por dia de retaguarda UPA Zona Norte. E colocamos à disposição outro denuncismo.
Outro denuncismo. Colocamos à disposição o ônibus da Guarda Municipal, porque tinha que ser um veículo do município em condições de rodar e dar segurança para as pessoas. Que faria, se a pessoa quisesse ir com... A pessoa não podia ir com o carro dela, para os senhores entenderem. Porque a partir do momento que tu é acolhida no serviço, qualquer coisa que aconteça contigo é responsabilidade do município. Se ela foi triada, ela foi acolhida pela UPA Zona Norte, ela é nossa responsabilidade até ela ter a alta clínica. Então, por isso, nós disponibilizamos um ônibus, e dentro desse ônibus tinha uma técnica de enfermagem com celular, para que, se esta pessoa que cumpriu os requisitos, que não era um caso de urgência e emergência, e ela aceitou ser atendida na clínica Clélia Manfro, se no decorrer do trajeto tivesse alguma piora clínica dela, esta técnica de enfermagem do município estava lá dentro, acionava o SAMU para levar para o atendimento. Isso, vereador, eu só estou dando alguns detalhes para o senhor para dizer o seguinte: nós fizemos um plano de contingência, o que nunca foi feito no postão. E acho, sem julgar nenhum servidor, isso é humano. A grande briga que se estabeleceu, seja por Sindicerve, seja por Conselho Municipal de Saúde, se estabeleceu que não podia fechar o postão. Eu duvido fazer uma reforma que a gente fez com o paciente sendo atendido lá dentro. Mas a questão não era essa. A questão era que tem uma lei, que me perdoe, mas é a minha opinião, uma lei esdrúxula em Caxias do Sul, que diz que pelo simples fato de tu estar lotado num serviço de urgência e emergência de 24 horas, como era o postão, tu ganhava 60% a mais sobre o teu vencimento. Tu não precisava estar de plantão, tu poderia ser a servidora, que é um cargo de extinção, a servidora que serve cafezinho. Se ela tivesse lotada no postão, ela ganhava 60% sobre o salário dela. Isso eu não vejo divulgação. Outro exemplo, pessoal da manutenção da Secretaria da Saúde, era lotado dentro do postão para ganhar os 60%. O senhor sabe quanto é que era os 60% do postão por mês na Secretaria da Saúde? De 700 a 800 mil reais por mês. Só para pagar os 60%. Coloca isso no ano. Tu vai para algo próximo de 10 milhões. E mesmo assim faltava atendimento. Mesmo assim, com médico contratado por RPA ilegalmente, com apontamento do Tribunal de Contas, faltava atendimento. E aquilo que, quando nós entramos na administração, se dizia que os servidores lá dentro estavam doentes, pelas faltas de condições de trabalho, pelas faltas de condições de estrutura daquele local, os servidores estavam doentes. Quando se divulgou que a administração queria fazer a gestão compartilhada, aquilo era um serviço de excelência em Caxias do Sul. Mudou da água para o vinho. Eu perdi algumas noites de sono quando eu assumi a secretaria, porque aqui nessa casa, CREMERS, Conselho Municipal de Saúde, servidores que eram lotados dentro do postão, e alguns vereadores, deram uma coletiva para a imprensa dizendo que ia ter, na parte da psiquiatria, que era um serviço de excelência no postão, ia ter suicídio em massa em Caxias do Sul. Fizeram um terrorismo tão grande, que eu vou dizer, perdi algumas noites de sono. E me socorri de toda a equipe técnica da Secretaria da Saúde para que a gente não deixasse que isso acontecesse. Que isso é normal, é da vida, infelizmente. Pessoas vão nascer e pessoas vão morrer todos os dias, infelizmente. Obrigado, secretário. Por conta dessa colocação que o senhor colocou, existe por parte do município, desse projeto de administração, enfim, da gestão compartilhada, no seu entendimento, para melhor atender o usuário por conta de preocupação do inchaço da máquina pública, de servidores
preocupados com uma gestão de qualidade, em entender que, sendo escolhido por servidores públicos, nós sabemos que os nossos servidores, grande parte deles são servidores comprometidos, são servidores que trabalham, que se dedicam para a sociedade, para Caxias do Sul, enfim, falando de Caxias do Sul. Mas nós sabemos também da dificuldade de montar edital, processo licitatório, tempo hábil para habilitar essa forma que a gestão escolheu. Foi por qual motivo? Na verdade, com a preocupação de ter esse acesso, de deliberar essa gestão compartilhada, seria de uma melhor forma de executar o serviço, por conta de que fosse um chamamento público para ser servidores? Vereador... Não sei se eu consegui me... Não, porque a tomada de decisão da administração em optar pela gestão compartilhada? Isso. Né? A ideia sempre surgiu da seguinte coisa. Um serviço de urgência e emergência, tu tem que ter agilidade na prestação do serviço. Eu preciso só deixar claro, para fazer o gancho, quando eu disse não vou entrar no mérito, isso é nós temos servidores, e posso falar quem está à frente da Secretaria da Saúde há 1 ano e praticamente 2 meses, nós temos servidores excelentes dentro do quadro da Secretaria da Saúde, e nós tínhamos e temos servidores excelentes que trabalhavam no postão e foram trabalhar na rede. Excelentes profissionais, comprometidos com a saúde pública. Então, quando eu falo que estavam lá pelos 60%, deixo bem claro, eu não estou generalizando. Existem profissionais fantásticos na rede que trabalhavam no postão. Se optou, a lógica foi, nós precisamos ter mobilidade na contratação de profissionais. Vamos lá, vamos lá. Isso é um dos pontos. Se tu faz um concurso público, tem aplicação das provas, as pessoas têm que passar, tem que ter a homologação do concurso, a homologação do resultado, tem fase de recurso. Aí, esta pessoa que passou no concurso público, ela é chamada a tomar posse. Ela tem até 45 dias para decidir se ela quer tomar posse ou não. E muitas vezes ela não toma posse, porque passou em outro concurso, porque decidiu que não quer, por N motivos. E aí o que tu faz? Tu tem que esgotar a lista do concurso público para que tu possa ir, por exemplo, que é o que nós enfrentamos na atenção básica, a falta de médicos que existem na atenção básica, e não é de agora, esta falta de médico ela é histórica. Tu tem que esgotar todo um processo de concurso dentro de 1 ano para tu poder fazer uma contratação emergencial desde que queira vir. Quando eu recebo dos senhores vereadores ou de qualquer pessoa da comunidade que diz assim, está faltando um médico na UBS e tal, esgotamos o concurso, me faz um favor, se tu arranjar um médico que queira um contrato emergencial do município, manda na Secretaria de Recursos Humanos que nós contratamos na hora. Na hora. A vereadora Tatiana Frisso é testemunha disso. Às vezes ela me questiona, e o médico da UBS e tal? Eu disse, vereadora, me ajuda. Se achar um profissional, nós estamos buscando, o meu RH está buscando profissional em universidades do Brasil, fora do Rio Grande do Sul. Agora, por que não querem? Sem generalizar. Sem generalizar. Porque antes era muito bom ser médico em Caxias do Sul, concursado. Tu não cumpria a tua carga horária, tu não atendia, e sobrava tempo para tu ir para o teu consultório, sobrava tempo para tu ir para o plantão do hospital. Era a melhor coisa do mundo. Hoje não. Quem ficou são profissionais altamente qualificados e comprometidos. Óbvio que em todas as profissões tu vai ter o mau e o bom profissional. Óbvio. Mas quem ficou está trabalhando. Tem um dado para dar para os senhores que eu já falei aqui na última reunião. Eu tenho, por todas essas dificuldades, que não é nossa, ela é histórica de todos os municípios, falta para tu ter uma equipe completa em todos os BS, eu tenho falta de médicos, sim. Só que os que estão hoje na rede, e eu tenho esses dados para comparar com o senhor, eles atendem mais do que se tinha em 2016. Porque quem está trabalhando. Porque quem está cumprindo a sua carga horária.
Está respeitando a população que vai lá procurar o atendimento na UBS. Então, essas coisas, vereador, puxando de novo aquilo que o senhor falou, como que tu vai ficar refém num serviço de urgência e emergência e com postão se ficava refém? Tu tinha 245 profissionais lá, entre todos, quando nós fechamos 103 médicos e profissionais contratados por RPA, porque faltava plantão. Porque não iam. Estavam na escala de trabalho e não aparecia. E ganhavam 60% para estar lá dentro. Então, isso foi um ponto principal. Hoje, o que eu cobro lá na UPA Zona Norte, o que nós vamos cobrar na UPA Central, é um RH mínimo, com carga horária mínima, para atendimento à população. Se vai ser um médico A, B, C ou D, não me importa. Eu estou contratando hora médico. Eu não estou contratando o crachá do médico. Eu quero hora médico. Se ele vai demitir o cara porque o cara faltou o plantão, é problema dele. Agora, eu quero o atendimento que eu estou pagando. Então, essa possibilidade de agilização e de não faltar profissionais num serviço de urgência e emergência foi o que pautou a administração municipal em querer fazer somente do serviço de urgência e emergência a gestão compartilhada. Em que pese, vou repetir de novo, em outros municípios do Brasil tem gestão compartilhada, inclusive de UBS. Mas isso o prefeito Daniel Guerra não quer, porque ele quer que o servidor de carreira tenha o vínculo com a população daquele território, daquela UBS. Ok, obrigado. Só para concluir, então, senhor secretário, nós sabemos que na UPA Central existe uma situação onde as pessoas que são atendidas tem lá onde ela pode dar, não sei se posso dizer assim com essas palavras, um depoimento de grau de satisfação do serviço. Desculpa, vereador, na UPA Central não, na UPA Zona Norte. Na UPA Zona Norte, desculpa. Qual seria esse grau de satisfação? Tem um histórico, mais ou menos, de meses aí, para a gente só ter a noção. E acredito que através desse grau de satisfação é que vocês também o grau de satisfação, vereador, foi uma exigência do prefeito, porque hoje, por questões legais, nós não conseguimos colocar, por exemplo, um totem em cada UBS, para que a população possa dizer assim, estou feliz com o atendimento que eu tive aqui na UBS. Não posso. Agora, na gestão compartilhada, a gente pode. Eu estou contratando este serviço. Pode exigir. Eu posso exigir. Só que esta satisfação, ela é um dos itens de avaliação do serviço. Uhum. Certo? É óbvio que quando tu tem momentos de pico e que as pessoas ficam lá esperando por horas, é óbvio que tu vai ter reclamações. Está lá disponível para elas poderem reclamar. Mas isso é uma honestidade, é saber da informação. Eu não posso fazer isso no serviço público. Agora, lá eu posso. E a Câmara de Vereadores, através de pedido de informação dos vereadores, nós mandamos isso. Tem as metas assistenciais, isso não é escondido de ninguém, isso é muito claro. No contrato da UPA Zona Norte, eles têm que atender, no mínimo, 90% das metas assistenciais. Se não atender, ficar abaixo dos 90%, e quem faz essa avaliação é essa comissão de avaliação que tem 2 membros do Conselho Municipal de Saúde, em cima de relatórios, em cima de metas cumpridas ou não cumpridas, não se atingiu, por exemplo, na UPA Zona Norte, no primeiro trimestre e no segundo trimestre desse ano, não se atingiu os 90%. Num mês, se eu não me engano, atingiu 76%, e no outro já melhorou, atingiu 84%. O que eu fiz? Retive os valores, conforme cláusula do contrato. Simples. Eu tenho mecanismos de controle. Eu não sei se é por desconhecimento ou se é por maldade. Quando as pessoas dizem terceirização do postão, não é terceirização. Olha os problemas que a Prefeitura de Caxias do Sul tem de muitos anos com merenda escolar. Terceirização. Eu não tenho mecanismo de controle como eu tenho numa gestão compartilhada. Mas as pessoas insistem em dizer que gestão compartilhada é a mesma coisa que terceirização. Eu canso de dar entrevista para a empresa dizendo gestão compartilhada.
Gestão compartilhada. O título da matéria sai. Terceirização do postão. Eu não sei se é por desconhecimento ou por má fé. Ok, doutor Júlio, muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Contemplado. Obrigado, vereador Elisandro. Agora passamos aos questionamentos, se assim quiser, a vereadora Paula Iores. Boa tarde, secretário Júlio. Boa tarde, oficialmente. Procuradora Cássia. Bem, Júlio, secretário Júlio, algumas perguntas. Qual a data foi realizada a reunião com o Conselho Municipal da Saúde para o fechamento do PA? Em dezembro de 2017, em dezembro de 2017, a então secretária Deise levou ao Conselho a proposta do programa UBS+, e lá na proposta dizia para que nós pudéssemos colocar de uma vez só 103 médicos, por exemplo, a atender na rede básica, nós precisávamos tirar aqueles servidores de lá. Concomitantemente a isso, aí eu já digo para a senhora, não foi lá com a secretária Deise. Foi no período do secretário Geraldo. Havia um laudo dos engenheiros da CEPLAN, servidores de carreira do município de Caxias do Sul, dizendo que, para as intervenções que precisavam ser feitas no postão, era necessário que se fechasse o serviço. Este laudo nós levamos ao Ministério Público Estadual e Federal para podermos firmar o TAC. Uma das primeiras coisas que eu falei na tarde de hoje, nós não pedimos autorização para o Ministério Público, não firmamos o TAC para abrir a UPA Central. Nós pedimos autorização e firmamos o TAC para fechar o postão, para fazer as reformas. E esta informação eu trouxe e apresentei em fevereiro de 2019 para o Conselho, quando o Conselho não fez o seu papel e não deliberou. Fez não dar quórum e não emitiu resolução. Então, a reunião que houve nessa data pela doutora Deise foi para apresentar a UBS+. Não foi para o fechamento do postão. Não. Não se tratou. Não. Antes da reunião, antes do fechamento do postão, esta reunião que houve não foi para tratar do fechamento do postão. Não. Ali nós tínhamos a seguinte intenção, naquela época. Aprovar o programa UBS+, fortalecer a rede de atenção básica do município, lotando esses servidores que trabalhavam no postão na rede básica, e iríamos fazer a reforma do ambiente. Lá ainda nós não tínhamos um laudo técnico conclusivo dos engenheiros dizendo é necessário fechar, não é necessário fechar. Este laudo técnico, ele veio no momento em que nós tínhamos esse laudo técnico, em que nós fechamos o TAC, e que eu trouxe esta informação na reunião do Conselho Municipal em fevereiro de 2019. E também o prefeito chamou membros do Poder Judiciário, membros do Poder do Ministério Público Estadual e Federal, chamou os senhores vereadores e chamou a imprensa para uma coletiva, e lá também foi dito e foi mostrado que se tinha um laudo que dizia que não tinha como fazer a intervenção que precisava ser feita sem o fechamento. Então, não houve deliberação do Conselho, do Conselho em relação ao fechamento? Nem não. Em relação ao fechamento, nem em relação ao programa UBS+, porque, em que pese, vereadora, eles terem esquartejado a proposta do governo, eles aprovaram o programa UBS+, e não aceitaram a gestão compartilhada, não aceitaram a remoção dos servidores, não aceitaram que fosse implementado. Só que não fizeram uma coisa que era fundamental. Eles não emitiram resolução deste esquartejamento que nós estávamos esperando, inclusive, a resolução para entrar na justiça e dizer, olha, não é da competência deles esquartejar a proposta do governo e dizer, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Cabe ao Conselho dizer sim ou não
e emitir a resolução, que não foi feito. Houve iniciativa para buscar, conversar, dialogar a respeito disso? Vereadora, de uma forma muito honesta com a senhora, tentativas houveram. Oficiais? Oficiais. Agora, eu vim apresentar. Está dentro do processo a apresentação, a gravação da apresentação. Agora eu vou dizer uma coisa para a senhora. Quando se tem um conselho municipal que chega, inclusive, na época que se largou, que o prefeito ia fechar o postão, nós não tínhamos o laudo, nós não tínhamos o TAC assinado, e saiu uma correria de gente para evitar o fechamento do postão. Aí, então, o presidente do Conselho Municipal, e nós tínhamos esse áudio, teria que ir atrás, mas se eu não me engano, eu mandei esse áudio, inclusive, para o Ministério Público Estadual e Federal, para eles. Então, o presidente do Conselho, numa declaração dela, impediu a saída de ambulâncias do postão, de pacientes que já estavam com leitos aguardando nos hospitais, impediu, porque ela mesmo disse que se a gente deixasse sair todo mundo daqui, eles iam fechar. Eu tenho que ter diálogo com alguém que não se preocupa com o paciente que está aguardando o leito? Que está impedindo a saída do paciente da ambulância do postão? Não, vereadora. Não. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu converso com quem tem responsabilidade. Qual foi o assunto tratado na Assembleia do Conselho Municipal de Saúde, convocado pelo senhor em fevereiro de 2019? Foi a apresentação do programa UBS+, com a gestão compartilhada da UPA Central e com a necessidade de fechamento para as intervenções que lá iam ser feitas. Qual foi a data da reunião com o Conselho para tratar da gestão compartilhada do PA? Essa de fevereiro a senhora está perguntando? Foi essa a data. Em dezembro de 2017, a doutora Deise veio na Câmara de Vereadores, no plenário, apresentar a proposta do programa UBS+, com a gestão compartilhada. Que aí foi o que eu disse para a senhora, que encerraram a plenária, abriram a plenária, esquartejaram a proposta do governo, aprovaram o UBS+, e não aprovaram a gestão compartilhada e nem a relotação de servidores. E não emitiram resolução até hoje. Essa foi a primeira vez. A segunda vez, eu fiz em fevereiro de 2019, na extraordinária que eu solicitei no dia 6 de fevereiro de 2019, que eu solicitei com 9 dias úteis de antecedência, e o regimento interno do Conselho me exigia 5, e que o presidente do Conselho emitiu um e-mail para os conselheiros com menos de 24 horas, deliberadamente para que não tivesse quórum. E, mais uma vez, sob a alegação de que não tinha quórum, causada por eles, não apreciaram a matéria, em que pese ela ter sido apresentada, não emitiram resolução, e se nós ficássemos reféns da irresponsabilidade do Conselho perante a população de Caxias do Sul, nós não teríamos reformado aquele prédio. Aquele prédio não teria PPCI, aquele prédio não teria todas as melhorias que nós fizemos, não teria, porque eles não se manifestam sobre aquilo que eles não querem. Entendi. O senhor comentou em relação ao chamamento público e à participação das organizações que vocês solicitam, e é natural, é do processo, as negativas, né? Além disso, é feito algum tipo de pesquisa em relação às empresas? Porque tem uma informação ou é uma fofoca que a InSaúde tem condenação? Vereadora, eu vou puxar pergunta. de cabeça. Não, claro, não, sim, claro. Eu vou puxar de cabeça os fatos daquilo ali. Eu recebi uma ligação às 10 horas da noite de um meio de comunicação de Caxias do Sul, querendo uma manifestação minha, porque eles acharam, e inclusive saiu isso na matéria que eles fizeram, uma pesquisa rápida e descobriram que o InSaúde tinha uma ação que tinha sido determinada que eles saíssem da prestação de serviço que eles tinham no município no interior de São Paulo.
Eu, obviamente, não dei essa entrevista. Como que eu vou me manifestar por uma informação que eu recebo de um veículo de comunicação? Eu tenho que checar se isso é verdade. Eu tenho que checar se isso procede. Nós não pedimos, e no outro dia o InSaúde mandou um comunicado à Secretaria de Recursos Humanos e Logística, a SENLIC, a Prefeitura, explicando toda a situação deste episódio, e ainda nos deixaram, enquanto município, à vontade se nós divulgaríamos esse comunicado deles, esclarecendo este fato que foi levantado por esse meio de comunicação. E eu fiz um release, quer dizer, a minha equipe fez um release dentro da Secretaria da Saúde, divulgamos para a imprensa com o comunicado do InSaúde. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não tenho aqui, mas basicamente a explicação deles dizia o seguinte: nós tínhamos 2 ou 3 pessoas que trabalhavam para nós e trabalhavam para outras organizações sociais. E o Ministério Público descobriu irregularidades destas 2, 3 pessoas do InSaúde prestando serviço para outra entidade. E o InSaúde imediatamente tirou essas pessoas do seu quadro. Não sei se eram contratados, se tinha algum tipo de sociedade, não sei. Agora, vereador, de uma forma muito clara, se eu, por uma notícia de imprensa, ou por um processo que não teve o trânsito em julgado, eu não estou nem entrando no mérito, eu não sei se ele já se encerrou ou não se encerrou, não cabe a mim dizer isso, mas se eu nego e a empresa me apresenta todas as certidões, eu nego a participação dessa empresa, no outro dia essa empresa está com um recurso na justiça e me tranca todo o chamamento. Eu não posso negar uma empresa que me apresenta na habilitação toda a documentação. Não posso. Já não se definiu agora que tu tem que liberar presidiário que não tem o trânsito em julgado? O Supremo decidiu isso. Se existe uma ação contra qualquer pessoa jurídica ou pessoa física, eu não posso impedir esta pessoa de prestar um concurso, se for pessoa física, porque ela tem processo na justiça. Agora, se ela não consegue entregar uma certidão civil, uma certidão criminal na sua documentação, aí ela não pode participar do concurso. Ou se ela vem a ser condenada durante o processo do concurso, ela não toma posse. Agora, como é que eu vou tirar a empresa que me apresentou todas as certidões negativas, todas, e vou dizer, olha, fiquei sabendo pela imprensa, pelo meio de comunicação tal, que vocês têm um processo, ou tinham um processo na cidade, sei lá qual, do interior de São Paulo. Eles entram com recurso administrativo no mesmo dia e entram na justiça no outro dia. Aí sim, aí o juiz ia dar uma liminar para trancar o processo. Então eu não posso, vereador. Não posso. E quem diz que deveria barrar, desculpa, não entende nada de serviço público. A minha pergunta é se tinha havido uma condenação ou se era fofoca. Então não tinha havido a condenação. Não tanto que ela entregou todas as certidões. Exato, entregou todas as certidões. Ok. Obrigado, vereadora. Por parte da procuradora doutora Cássia, mais algum questionamento? Não, a testemunha está dispensada, contemplada com as perguntas já respondidas. Nesse momento, suspendemos a presente sessão para que procedamos à lavratura da ata, que será assinada por todos os presentes. Solicita aos presentes que aguardem a lavratura da ata. Também será anunciado o horário das oitivas do senhor prefeito e das demais testemunhas logo após também. Está suspensa a sessão.